Oi gente, eu sou a Ana Karen Chacone e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a seleção, já que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre a seleção sobre After, mas por bem pouquinho a seleção ganhou. Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre essa coleção de livros. Não esqueçam de ir lá no meu Instagram para poder estar me seguindo, o esse aqui. E também não esqueçam de se inscrever aqui embaixo e de deixar o like. Bom gente, o nosso primeiro livro é esse daqui, a seleção. Esse livro é uma distopia, onde conhecemos como Estados Unidos, agora se chama Ilha. Lá deixou de ser uma democracia para ser uma monarquia. E nessa monarquia eles têm a tradição de fazer uma seleção com 35 pessoas para poder escolher a pessoa que vai se casar com o príncipe ou com a princesa. Nesse caso aqui a gente tem uma seleção com 35 mulheres, porque o príncipe já chegou ali na maioridade, está na hora de se casar. Ele tem ali 19 anos, nosso príncipe se chama Maxon. Ele é um sonho, gente. Ai, gente, perfeito. Sem defeitos nenhum. E a gente tem 35 garotas que querem estar lá pra poder ou ficar com o príncipe ou pra poder ser princesa. E a gente tem uma garota, a América, nossa protagonista, que só tá lá pela comida e pra poder ganhar dinheiro e levar a família dela. Porque na verdade ela é apaixonada por um outro garoto chamado Aspen. E esse é um cara que ela teve um relacionamento por 2 anos. Eles brigaram e terminaram, mas ela ainda é apaixonada por ele. Então ela tá ali na seleção mais pra poder fugir disso e pra poder aproveitar da comida. Porque nesse reino a sociedade é dividida em castas. Vai dar 1 a 8, a 1 sendo a da realeza, né, a vida muito boa, e a 8 sendo onde tem as pessoas mais pobres, onde geralmente não tem comida, não tem nem roupa pra vestir, não tem nada. E essa casta, ela vai conforme o seu emprego, então tipo assim, a 1, como eu já disse, é da realeza, a 2 é ali dos modelos, dos médicos, dos guardas ali do palácio, essas pessoas mais importantes. Aí a 3, eu não sei o que é, mas ali a 4 são as pessoas que trabalham em empresas, em lojas. A 5 são os artistas, como os cantores, os pintores. E a América está nessa casta, só que o namorado dela é da casta 6. Na casta 6 a gente tem pessoas que são empregados, e então logo a vida deles é mais difícil, não tem tanta comida, tem uma educação mais precária. Quando uma mulher casa com alguém, se for de casta diferente da dela, se for maior ela vai subir, se for menor ela vai descer. A América tem esse relacionamento com o Aspen, e o Aspen é da casta 6, então se um dia ela se casar com ele, ela vai descer de casta. E isso não é bem visto, então a América e o Aspen eles têm um relacionamento escondido por 2 anos. Então ela tá ali no castelo mais pra poder fugir de tudo isso, né, dos problemas dela, da vida dela. Então essas 35 garotas estão ali no castelo e no primeiro dia delas, elas têm que passar por um processo de beleza, onde elas vão se arrumar, tomar um banhozinho ali pra ficar cheirosinha, passar um perfume, pra poder ficar apresentável pra estar lá no castelo, né, pra poder conhecer o príncipe. E o primeiro dia é só pra isso, no segundo dia elas conheceriam o príncipe. Só que acontece uma coisa, a América, quando ela chega no castelo, ela se sente presa, sufocada, ela não quer estar lá, então ela começa a fugir, ela quer sair do castelo, ela quer ir pro jardim pra poder respirar ar puro. Só que por questão de segurança, os guardas obviamente não deixam, ficam tentando prender ela pra ela não sair do castelo. Só que quem aparece? Nosso príncipe Maxon. Ele aparece e fala pros guardas soltarem ela e deixar a moça sair, porque claramente a América tá passando mal, ela vai desmaiar a qualquer momento. Então ela sai do castelo correndo, senta na grama, e aí ela senta ali e fica tentando se recuperar, e ela mal percebe quando o príncipe Maxon chega perto dela e pergunta se ela está bem, e faz a pergunta: "Você está bem, minha querida?" E aí a gente tem uma frase sensacional, que é uma frase assim icônica de todos os livros, que é: "Eu não sou sua querida." A América já lança isso, porque ela não gosta do príncipe, ela tá ali só por causa da comida e por causa do dinheiro. E ela acha que ele é um egocêntrico, que ele é uma pessoa horrível, que ele é um gomadinho, então ela já não gosta dele, mesmo sem conhecer ele. E ele, sendo uma pessoa muito boa, não briga com ela, porque ele sendo príncipe, ele já poderia mandar ela sair dali na mesma hora. Mas ele não faz isso. Ele ri e continua lá com ela, esperando ela melhorar. E eles começam a conversar, e aí ele fica sabendo que na verdade ela não queria estar ali. E com isso, eles têm esse primeiro encontro proibido, porque na verdade era pra ela conhecer ele só no outro dia. E aí eles deixam isso escondido pra que ninguém fique sabendo, porque não era isso que deveria acontecer. No dia seguinte, quando todas as selecionadas conhecem o príncipe, e ele já conversa com a América de um modo muito brincalhão, porque os dois já se conhecem, né? E ela
começa a perceber que ele não é nada daquilo do que ela achava que ele fosse, já que no primeiro dia ela xingou ele e ele não expulsou ela. Então ela conversa com ele e os dois já viram amigos e ele pergunta pra ela se ela tem desejo de estar ali, de continuar ali. E ela diz pra ele que sim, que enquanto ele não chutar ela de lá, ela vai ficar lá pra poder aproveitar a comida e o dinheiro que a família dela tá recebendo enquanto ela tá lá dentro. Então eles fazem um combinado. A América vai ajudar ele a conversar com as garotas e a escolher uma boa esposa, já que ele nunca teve contato com uma menina antes. E ela aceita, e aí eles ficam decidindo que os dois vão ser amigos e ela vai estar ali só pra poder ajudar isso. Só que, gente, a gente obviamente já sabe que isso não vai acontecer, né, gente? Ele vai ficar ali conversando com ela conversando com ele, em algum momento eles vão acabar tendo alguma coisa. Então o primeiro livro é sobre isso, é uma iniciativa aí dos dois, fala um pouquinho sobre como é pra América estar ali no castelo. E também acontece o primeiro ataque rebelde. Gente, esse livro parece muito romancezinho, conto de fadas, mas não é só isso. Tá, é isso? É, mas não é só isso. Tem ataques rebeldes, tem morte, tem umas reviravoltas. Ele é muito surpreendente, de verdade. Então, tipo, não vai com preconceito só porque é uma moça com vestido de princesa na capa, porque é muito, muito mais do que isso. Então, tem esse primeiro ataque rebelde, onde a América fica assustada, todo mundo fica assustado, né? Porque as selecionadas não sabiam que estava tendo ataques ao castelo. E é um ataque onde até as pessoas que estão lendo ficam muito chocadas, porque não é uma coisa que a gente estava esperando, né? Então, é uma coisa muito interessante. No primeiro livro também acontece de depois que a América começa a conversar com o Maxon de fato. O Espen, de repente, tá lá no castelo, porque ele agora é guarda do castelo. Quando você fica ali com uns 20 anos, se eu não me engano, você é chamado para poder se apresentar, para poder trabalhar como soldado pro palácio. O Espen, por ter um porte bom e tudo mais. E aí, ela que achava que tava começando a esquecer ele para poder, talvez, seguir em frente com o Maxon, fica com a cabeça toda bagunçada. E isso que acontece no primeiro livro. Bom, gente, nosso segundo livro é a Elite. A Elite vai contar a história da Elite, que fica ali da seleção. Restam somente 6 meninas. Das 35 garotas que foram pra lá, agora só temos 6. Maxon foi eliminando elas conforme foi passando a seleção. E agora nós temos 6 garotas. Temos a América, obviamente. A Marli, que é a melhor amiga da América e, aliás, uma personagem na qual eu amo. Ela é muito fofa. Temos a Celeste, que eu acho que nos 2 primeiros livros você vai ter um conceito dela. E no último livro, o conceito sobre ela muda totalmente. Temos também a Cris, a Natalie e a Elise. São essas 6 finalistas ali. O Maxon vai ter que ir eliminando elas até ficar 2 pessoas, na qual ele vai escolher com quem ele vai casar. Mas esse livro, né, eu passei muita raiva, porque aqui a América já sabe que ela sente alguma coisa pelo Maxon, ela não tem certeza do que, mas ela sabe que ela sente alguma coisa por ele. Mas ela também ama ainda o Espen, então ela tá ali muito confusa em relação aos dois. E o Maxon ama a América, por mais que ele tenha dito pra ela no primeiro livro que ele ia ser só amigo dela, que ela ia só ajudar ele. Ele sente alguma coisa por ela e ele fica ali esperando que a América diga pra ele se ela sente ou não alguma coisa por ele. E a América fica só pedindo mais tempo. Então, esse livro, ele me irritou bastante, porque a América só ficou pedindo tempo. E isso me irritou muito. Mas também tem muito ataque rebelde, então essa parte, pra quem gosta de ataques e tudo mais, é muito interessante. E a América vai descobrindo mais coisas sobre o reino onde ela vive. Ela descobre umas coisas meio ruins sobre onde ela mora, sabe? Sobre o passado de Leia. E no final desse livro, a América já vai ter ali decidido mais ou menos com quem que ela realmente quer ficar. Se ela quer ficar com o Maxon ou se ela quer ficar com o Espen. Então, é um livro muito interessante. A gente entende melhor sobre Ileia, porque explica mais sobre como o país foi formado, sobre as coisas ruins que aconteceram para ele poder ser formado. Então é um livro muito interessante. Nosso último livro da trilogia da América é esse aqui, A Escolha. Gente, esse é o meu livro favorito, ele é meu queridinho, meu amorzinho. Nesse livro aqui eu chorei muito, mas eu também ri muito. Meu conceito sobre muitos personagens mudou completamente. E eu fiquei chocada com muitas coisas, porque tem revelações bombásticas. É um livro onde a América vai decidir com quem que ela vai ficar, se ela vai ficar com o Maxon ou se ela vai ficar com o Espen. E é um livro também onde muitos personagens têm seu final de vida e muitos personagens acontecem coisas horríveis com ele. Então é um livro que
me fez chorar muito, me deixou muito emocionada. Eu não quero falar muito sobre ele, porque eu não quero dar spoiler pra vocês, porque esse é o melhor livro pra mim. E ele me deu muita surpresa, então é realmente um livro que... É um livro que você precisa ler sem spoiler pra você poder ter todas essas emoções que eu tive. Então é um livro que, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar. A Escolha tem um final muito bonito, embora também seja muito pesado. Mas ele fica um final fechado, porém ele deixa algumas coisas abertas, como por exemplo, o que aconteceu com as outras garotas da Elite. E em Felizes para Sempre, nós vamos saber o que aconteceu com as outras garotas da Elite. Aqui nós vamos ter muitos contos, vamos ficar sabendo como foi a seleção da rainha Amberly, que é a mãe do Maxon. Vamos ter uma história aqui do Maxon no ponto de vista dele, também do Espen. E também vamos ter a Marlee, que é a melhor amiga da América, contando como foi a seleção pra ela. É muito interessante, é muito bonito. Eu não posso falar muita coisa porque eu não quero dar spoiler pra vocês, mas é um livro que completa muito os outros, então é um livro que vocês têm que ler, porque ele deixa a história mais interessante, até porque aqui ele conta o que aconteceu depois da escolha pra América. Isso dá origem aos outros 2 livros, porque aqui a gente descobre que a América tá grávida, ela vai ter um bebê com a pessoa que ela escolheu pra ficar junto. Então, se você não gosta de spoilers, eu acho melhor você ir para um próximo vídeo, assistir um outro vídeo aqui no canal, porque a partir de agora eu vou contar a história da filha da América, e com isso eu vou ter que dar um pouquinho de spoilers, então, beijo, vai para um próximo vídeo, e não esquece de se inscrever aqui embaixo também, de passar lá no meu Instagram, o @aqui, para poder estar me seguindo, tá bom? Agora, se você não tem problema com spoilers, ou se você já leu os outros livros, e já sabe o que vai acontecer no final, agora a gente vai falar sobre a herdeira. Esse nome meio que já fica meio óbvio que a América escolheu o Maxon e ela virou uma rainha, pra ela poder ter uma herdeira, né? Que vai ser a nossa nova princesa. Em A Herdeira, a gente vai ter uma protagonista totalmente diferente da América. A filha da América, ela parece com a avó dela, então ela não parece nem com a mãe nem com o pai. Ela tem o cabelo escuro e o rosto oval, assim, então ela não parece nem um pouquinho com a América e com o Maxon. E ela também tem uma personalidade muito, muito difícil. Além dela ser super mimada, gente, essa menina parece ter coração de pedra, sério. Qualquer pessoa que não seja da família dela, ela trata com muita ignorância e ela acha que ela é a rainha do mundo. A América, a gente teve 4 filhos, ela e o Maxon. Tiveram a Edline, que é a primeira filha, e mais 3 filhos. E, gente, eu não sei como se pronuncia o nome de nenhum deles. Eu falo Edline pra menina, só que talvez eu fale totalmente errado e eu realmente não sei. Se você sabe como é que se pronuncia corretamente o nome dos filhos da América, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários que eu realmente não sei. A América teve 4 filhos e eu não sei pronunciar nenhum nome de nenhum deles, de verdade. O nome deles são todos muito complicados. E por isso eu continuo falando Edline, porque na minha cabeça é assim. Bom, gente, a Edline, ela tem uma personalidade muito forte. A mãe dela também tinha, mas ela tem uma personalidade forte e se acha a rainha do mundo. A América era mais humilde. E a Edline, ela passa por uma seleção também, quando ela tá com 18 anos. A herdeira se passa 20 anos depois que a América e o Maxon se casaram. E agora ele já tem 4 filhinhos e tá na hora da filha mais velha deles passar por uma seleção. Ela não quer essa seleção porque ela é muito dona de si, ela acredita que ela vai ser uma rainha muito boa mesmo sozinha, que ela não precisa de nenhum homem do lado dela. E ela tá mais que certa. Mas, na verdade, escondido dela, essa seleção é mais pra poder agradar o público, porque o público não gosta dela, gente. Ela é uma pessoa, como eu disse, muito difícil, e acaba que as pessoas de Leia não gostam dela, acham ela uma pessoa muito metida, e pra poder apaziguar isso, a América e o Maxon, eles têm a ideia de fazer uma seleção, porque quando eles fizeram a seleção do Maxon, todo mundo deu uma esquecida dos problemas de Leia e começou a prestar mais atenção no concurso lá, né, na seleção. Então, eles resolvem fazer isso pra ela, pra ver se deixa as coisas mais calmas dentro do reino. E no começo, ela não quer, mas ela faz um acordo com o pai dela e ela acaba concordando. Quando os garotos chegam, eles mal chegam, ela já manda 12 pessoas embora. E, gente, ela é uma pessoa muito complicada. Então, esse livro mostra muito uma mudança dela. Não é um livro que tem muitos problemas, então, tipo, esses 2 últimos livros, eles são um livro mais adolescente, que se trata mais do romance mesmo, não tem ataque rebelde nem nada do tipo. Então, A Herdeira e a Coroa, que é o último livro, eles são livros mais românticos, enquanto os da América são muitos temas que agradam qualquer pessoa. O livro da Edline mostra como ela foi mudando conforme o tempo foi passando e ela foi conhecendo os selecionados. E também mostra como é a relação dela de mãe e filha com a América, né, com o Maxon.
também como é que foi a família da América. E, gente, é um livro muito gostosinho de ler, porque você vê como é que foi a vida da América depois de tudo, né, depois da seleção. E é muito estranho você ler ela sendo mãe e tudo mais, mas é incrível imaginar isso. E você continua tendo aquele apego muito forte por ela, tanto é que quando acaba esse livro, ele acaba acontecendo uma coisa muito ruim com a América, então foi um livro que eu chorei bastante. E eu não vou falar o que é, se vocês quiserem saber, leiam o livro. Mas ela não morre, ficam tranquilos, mas acontece uma coisa horrível com ela. Então, a gente tem aquele apego por ela, né, já dá aquela dor no coração. E a partir daí, a Esme começa a mudar. E aí, começamos com A Coroa. Gente, de todos, esse daqui é o meu livro menos favorito, porque parece que o final foi feito meio correndo, sabe? Aqui era, que é a escritora, não caprichou tanto nele como ela fez em A Escolha. Final que eu gostei, mas muitas pessoas não gostaram, realmente não gostaram do livro. Aqui a gente vê, ela muda completamente o coração dela, que era feito de pedra, agora tá todo amolecido e ela se apaixonou. Só que temos o porém, ela não se apaixonou por alguém que está dentro da seleção, e isso vai dar um problemão, mas no fim das contas o livro acaba de uma forma linda e eu adorei. E é isso, gente, esses são 5 livros da seleção, mas é Felizes para Sempre, então são 6 livros. É uma saga muito gostosinha de ler. Os 3 primeiros livros são simplesmente apaixonantes. Eu li todos eles em um mês, porque eu tive que ir comprando, né, mas eles são muito gostosos, então tipo, você consegue acabar em um dia, assim, porque eles são livros pequenos, olha. São meio pequenininhos, então você consegue acabar com eles muito rápido e é uma leitura muito gostosa que vai te envolvendo. Então é um livro que eu acredito que qualquer pessoa que for pegar pra ler vai amar. Então leiam A Seleção, porque ele é realmente muito bom. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu nunca fiz uma resenha, então eu acredito que não tenha ficado tão bom assim, mas eu espero muito que tenha ficado fácil de entender e que tenha despertado essa curiosidade de vocês para que vocês venham estar lendo. Eu também não quis dar muito spoiler, né, para não estragar a graça do livro. Então é isso, gente. Beijo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo também, de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. E até o próximo vídeo.